Lucas capítulo 5, versículo 37. Pastor Saulo, esse celular é para mim? É? Tá rindo, não fala nada? Não é não? Toda semana fica um aqui. Lucas capítulo 5, versículo 37. Quem achou, fala amém. Vou pedir para o pessoal da mídia aí ficar rápido nos versículos, eu vou colocar bastante. Então, qualquer coisa eu vou repetir de novo para vocês estarem colocando aí. Lucas capítulo 5, versículo 37, diz assim: E ninguém ponha vinho novo em vasilhas de couro velhas, se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Amém? Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça, Pai, por essa noite, por esse privilégio, ó Deus, de estarmos aqui na Tua presença, enquanto existem lugares, ó Deus, onde, ó Pai, as pessoas, ó Pai, precisam se esconder para falar do Teu nome, para falar da Tua palavra. Nós temos esse privilégio de estar aqui, Senhor, ó Pai, nos reunidos, ó Pai, buscando a Tua presença. Muito obrigado, Senhor, ó Pai, por isso. E eu te peço, Espírito Santo, toca aos nossos corações, ministra em cada um de nós. Começa a falar para Ele, fala assim: Espírito Santo, toca no meu coração, fala comigo nessa noite. Pai, eu oro, Senhor, ó Pai, também repreendendo todo espírito de confusão na mente. Eu declaro em nome de Jesus que todos esses demônios estão amarrados agora, expulsos desse lugar agora em nome de Jesus. Eu libero uma palavra aqui, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que essa semente vai dar fruto. Ó Pai, que vidas serão tocadas, serão transformadas. Começa primeiro por mim, Senhor. Toca nas nossas vidas, ó Pai. Derrama da Tua bênção, ó Deus. Derrama da Tua unção sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quis começar falando sobre esse versículo, porque ele começa dizendo que ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se você tem um pouco desse conhecimento a respeito disso, você vai entender que quando você coloca o vinho novo em um recipiente, né, numa vasilha, ou de repente até em algumas são feitas de couro, no processo de fermentação ali, ela pode estourar ou pode romper. O que ele está querendo nos dizer aqui é que existe um novo de Deus para as nossas vidas. Amém? Existe um novo de Deus para cada um de nós. Pode deixar aqui, viu? Pode ficar à vontade. Se vocês olharem para mim e não ficar para ele, pode deixar. Ele já recebe a unção junto aqui. Existe um processo de Deus para as nossas vidas, e Deus, ele sempre derrama algo novo para cada um de nós. Mas quando ele fala de vasilhas, ele está falando de estruturas aqui. E as estruturas aqui, ele começa falando do nosso emocional, ele vai falando da nossa mentalidade, ele vai falando da nossa forma de ver as coisas. E a maneira que você vê as coisas de Deus pode impedir de você deixar de receber o vinho novo sobre as nossas vidas. Então, quando nós passamos a olhar a respeito de estrutura, você pode colocar a tua vida emocional. Eu gosto muito de estar sempre conversando com o Lucas, gosto muito de psicologia. Eu lembro de um livro que eu li que falava que Jesus foi o melhor psicólogo que existiu, e ele fez isso com todos os discípulos, ele trabalhou com eles, ele sabia como falar com cada um, ele sabia como ser mais firme com um, como ser mais carinhoso com o outro, como entrar em algumas áreas de alguns discípulos. Então Jesus, ele sabia como fazer isso. E mais do que saber como fazer isso, porque existem técnicas que você pode estudar para fazer isso, nós temos o Espírito Santo para nos instruir, para nos capacitar, para ter o discernimento de espírito para poder fazer esse tipo de coisa. Então o Espírito Santo, ele sempre tem algo novo sobre as nossas vidas, e às vezes ele vai tocar nas nossas estruturas, ele vai tocar em áreas da tua vida que de repente para você está resolvido,
mas que de repente você colocou uma pedra sobre essa situação e você aprendeu a sobreviver, sendo forte, guerreando, lutando com a vida, e aprendeu a vencer desse jeito. Eu conheço muitas pessoas que colocaram uma pedra sobre uma situação de um trauma do passado ou algo do tipo e aprendeu a ser forte. Só que uma hora a conta chega. Por quê? Porque o problema ainda está ali, está escondido. Mesmo que você colocou uma grande pedra sobre aquilo, a situação ainda está lá. E uma hora ela vai aparecer. E ela vai aparecer no momento que você pode estar frágil, que você possa estar passando por uma situação difícil da tua vida. Ela vai aparecer e ela vai gritar com muita força. E se você não tiver domínio sobre a situação vai ter domínio sobre você. Existe o outro lado também, da pessoa que não tem essa estrutura emocional para colocar essa pedra sobre essa situação. Então ela é sempre uma pessoa deprimida, sempre é uma pessoa que de repente ela junta muitas coisas no seu coração, ela guarda muito rancor, ela não tem facilidade de perdoar. Ela não consegue desenvolver esse lado emocional dela. Por quê? Porque a situação está tendo domínio sobre ela. Então, quando nós falamos de recipiente, e ele está dizendo que isso precisa ser novo, precisa ser renovado, quando o vinho novo ele vem, é porque o Senhor ele tem algo para nós. E a partir do momento que ele tem algo novo para nós, ele está sendo claro desse jeito. Você não vai conseguir estar dentro da igreja tendo a sua vida da mesma maneira que você tinha no mundo. E quando eu sugiro mundo aqui, estou falando de mundo, eu estou falando de tudo aquilo que você fazia que contrariava a palavra de Deus, que contrariava os princípios de Deus. Não vai encaixar uma coisa com a outra. Você não vai conseguir servir a Deus amando o mundo. E a Bíblia deixa claro sobre isso, que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Ele é muito claro sobre isso. Você não pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar o outro. Então, de alguma maneira, nós precisamos nos conectarmos à palavra de Deus. Nós precisamos conhecer sobre a palavra de Deus. E quando fala de que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela está dizendo que ela não é um machado, porque o machado só tem um corte, você bate e vai cortando. Ele está dizendo que pode ser qualquer outra ferramenta. Mas quando ele fala de espada, ele está falando que numa batalha é mais fácil, porque você pode bater para baixo, para cima, para um lado e para o outro, ela tem dois cortes. Você vai conseguir perfurar mais fácil. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, você começa a ter os ensinamentos da palavra, e isso vai entrando no teu coração, as nossas estruturas antigas vão caindo por terra. Tudo aquilo que era estrutura antiga para você, o que você achava que era certo, vai se destruindo. Então é impossível você ser uma pessoa que você lê a Bíblia e que você é uma pessoa que ora todos os dias e não ter transformação na sua vida. Se isso não acontece, parte por um outro lado que é muito mais sério que isso, a religiosidade. Porque a religiosidade é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, é aquela pessoa que ora, mas é aquela pessoa que quando Jesus confronta, ele chama de raça de víbora. E ele está deixando bem claro, ele está dizendo, filhos da serpente. Por quê? Porque já se tornaram filhos do próprio diabo. A religiosidade tem esse poder de você conhecer a palavra e justificar para poder ficar pecando. Se justificar para continuar andando torto. Se justificar para você continuar dando resposta para aquilo que você está fazendo. Então a religiosidade também tem esse poder. Eu quero ler um texto, eu queria que projetasse aqui para mim. Nós vamos começar falando um pouco sobre o princípio. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Eu quero começar usando esse exemplo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Qualquer coisa acompanha aqui no telão. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. E ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre o qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela.
Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Vou repetir. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Amém? Eu quero começar usando esse texto, e uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração a respeito desse texto: nós não carregamos a presença de Deus de qualquer maneira. Você não pode conduzir a presença de Deus de qualquer forma. A presença de Deus é nela que se habita a unção e o poder. E nós precisamos dessa unção e poder para que todas as coisas possam romper nas nossas vidas. Mas primeiro eu preciso que você entenda o contexto. Fala assim: pastor, que história é essa? Eles estão carregando a presença de Deus. A Bíblia fala assim que Davi, ele foi com todo um exército. A arca do Senhor tinha sido roubada pelos filisteus. Os filisteus foram, guerrearam nos tempos de Eli e seus filhos, e guerrearam e tomaram a arca do Senhor de dentro de Israel. E a Bíblia fala que eles levaram em cima de um carroção. Eles levaram para dentro das cidades deles. Existem toda uma história através disso. A arca ficou lá por um tempo. Só que a Bíblia fala assim que começou a ter muitas pragas sobre essa cidade. Por quê? Porque eles adoravam a outros ídolos. A Bíblia fala também que a arca do Senhor era colocada dentro do templo de Dagon. E certa vez ela foi colocada, e quando eles chegavam, esse Deus, essa estátua de Dagon, tinha caído de frente com a arca. E outro lado ali depois vai falar que ela até se quebrou, porque ela se prostrou diante da presença de Deus, mostrando que não existe nenhum outro Deus além do nosso que nós servimos, nenhum outro ídolo maior do que o nosso. Mas Deus é soberano e está acima de todas as coisas. Muitas coisas começam a acontecer, muitas pragas começam ali. E o interessante, que a Bíblia fala assim que eles vão tomar entre os chefes ali, os médios, uma forma de como poder cessar isso. E eles dizem o seguinte: para nós sabermos se é os Deus do povo de Israel que está nos punindo, pegue uma vaca que ela está amamentando, porque a vaca não deixa ali, né, a vaquinha ali, né, o bezerrinho, e coloque um carro de boi e coloque a arca em cima. Se ela começar a pegar o trilho e sair daqui de dentro, é porque o Senhor está no controle, é Ele que está fazendo tudo isso. E o interessante é que a Bíblia fala assim que eles fazem isso, e colocam a arca, e as vacas vão mugindo e sofrendo porque estão deixando seus bezerrinhos, mas elas sofrem, e até os animais, para cumprir a vontade de Deus, estão sofrendo e carregando a presença de Deus novamente para dentro de Israel. A Bíblia fala assim que essa arca chega até a casa de Abinadab, e ela fica ali. Ela fica ali por 20 anos, até que Davi ele olha e fala assim: vamos buscar a presença de Deus novamente para dentro de Israel. Só que acontecem algumas coisas, e isso, irmãos, acaba sendo fatalidade. Por quê? Porque dentro de toda aquela alegria, dentro de toda aquela intenção boa, que era carregar a presença de Deus novamente para dentro de Israel, a Bíblia fala assim que eles estão carregando em cima de um carroção,
ela passa, elas trupicam, né, as vacas, a arca vai escorregar e vai cair, e um deles vai e coloca sua mão, e nesse mesmo momento, a Bíblia deixa claro que a ira do Senhor se acendeu contra aquele homem, pela irreverência dele, e ele foi morto ali. Davi fica contrariado com isso e fala: como assim? E a Bíblia fala assim que a arca fica em uma casa por 3 meses, até que Davi vai saber o porquê que esse homem morreu. O que aconteceu de errado para esse homem morrer? E aí eles vão aprender, e a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Não precisa abrir, mas Romanos 6,17 diz assim: mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino. Passaram a obedecer a forma de ensino que lhe foi transmitida. O Senhor está nos ensinando aqui, através desse versículo, que a partir do momento que você vivia uma vida sem Deus, sem saber que Deus ama todas as coisas, que Deus ama o teu pecado, que Deus, Ele não aceita tudo, que mesmo que Deus é amor, Deus também é justiça, que quando você é ensinado, a palavra de Deus entra no teu coração, e você obedecendo ela, você passa a ter uma vida com Deus. A Bíblia fala assim em 1 Crônicas 15:14, que havia uma forma de carregar a Arca da Aliança. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram. Primeiro passo, fizeram o quê? Repete comigo: se consagraram. Ninguém carrega a presença de Deus de qualquer maneira. Você precisa se consagrar. O que é consagração? Consagração é eu apresentar o meu corpo todo dia como sacrifício vivo. É eu analisar o meu coração todos os dias. A Bíblia fala assim que Jesus, ele vem como um ladrão da noite. Ninguém sabe o dia ou a hora, mas Jesus vai voltar e ele vai arrebatar a sua igreja. E essa igreja, ela precisa estar pronta. Se há um alerta que a igreja tem que estar pronta, existem pessoas que não estarão prontos. Existem pessoas que não estão vigiando seu coração, a intenção do teu coração. Existem pessoas que não estão fazendo da maneira correta. Existem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas estão brincando com o pecado. E quando eu falo da volta de Jesus, eu posso citar também a questão da morte de uma pessoa. Quem é que pode dizer que tem mais o poder de 1 hora de vida? Quem é esse louco ou esse insensato que pode levantar a mão aqui e dizer: eu sim tenho mais 1 hora de vida? Irmãos, ninguém sabe o dia de amanhã. Você não sabe como vai ser a sua vida. A Bíblia fala assim que tudo já está escrito. A Bíblia fala assim que não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que Deus permita. Deus está no controle de tudo. Quem é insensato para poder dizer que amanhã vai estar bem? Por isso que Ele nos ensina que nós devemos vigiar. Então, se consagrar para carregar a presença de Deus, Ele está nos ensinando que eu preciso levar a minha vida todo dia para o altar. Eu preciso levar meu coração todos os dias para o altar. A palavra de Deus nos ensina isso na Santa Ceia. Eu não posso virar para o Anderson e falar assim: Anderson, eu estou sentindo aqui que você não pode tomar a Santa Ceia, porque a palavra de Deus nos ensina que ele tem que analisar o coração dele. Eu tenho que analisar o meu coração. Cada um de nós tem que analisar o nosso coração. Então, quando ele diz sobre consagração, ele está dizendo que há momentos que, quando a minha alma está gritando, eu preciso ir para a presença de Deus orar. Quando eu estou querendo pecar e eu não estou aguentando, estou prestes a voltar às práticas do mundo, e agora eu aprendi que tudo isso ofende a Deus, eu tenho que orar. A Bíblia nos ensina também que eu tenho que jejuar, porque o jejum, quando você jejua, você está ministrando com o seu corpo. Quem é que já ficou gripado uma vez na vida aí? Você já ficou gripado? É terrível, não é? Não dá vontade de fazer nada, não é verdade? Aquelas gripes fortes que você quer ficar na cama. Você quer ficar
se alimentando, a boca fica seca, você quer ficar na cama, quer ficar deitado. Por quê? Porque o corpo está doente. O jejum, quando você está se santificando a Deus com o teu corpo está ministrando a Deus, o teu corpo está fraco. O primeiro resultado que eu tenho é que a obra da carne não tem poder sobre mim. Por quê? Porque como o meu espírito está forte e a minha carne está fraca, o meu corpo está sendo ministrado a Deus, eu não tenho poder para pecar. Então o jejum, ele tem esse poder. A Bíblia fala sobre o jejum. O jejum mudou decretos na Bíblia. A Bíblia fala assim de um jejum que Esther determinou ali para o povo de Israel, onde o rei ia matar todos os israelitas seriam extintos. E veio uma direção, e é isso o Espírito Santo dá para nós. Eles ficaram 3 dias de jejum. Mas aí não foi somente, por exemplo, uma pessoa que ficou em jejum. A Bíblia fala assim que toda a nação ficou em jejum. As crianças, os próprios pais não alimentavam suas crianças. A mãe não alimentava o bebê. Os animais ficaram em jejum. Aí você fala assim, que maldade. Que maldade nada, iam morrer depois de 3 dias, todos iriam morrer. Mas a Bíblia fala assim que por conta desse jejum, se mudou um decreto no mundo espiritual. O jejum, ele é poderoso. Então a consagração, ela tem esse poder. Você não carrega a presença de Deus de qualquer maneira. Quer carregar poder de Deus na tua vida, quer carregar a unção de Deus sobre a tua vida, se consagre. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca apoiado as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então tinha um meio de carregar aquela arca. Os levitas eram 2 varas, né? Ficavam um em cada posição de cada vara. 4 levitas colocavam sobre os ombros e iam andando. Somente os levitas podiam tocar na arca do Senhor, isso em consagração. Havia uma forma certa de carregar a presença de Deus. Por que a Bíblia fala assim que o Senhor se irou? Porque estava escrito. Mas a desobediência o matou. Não foi Deus que o matou. A desobediência mata o homem. A palavra de Deus, ela não vem para nos punir. A palavra de Deus, ela vem para nos proteger. O Saulo falou aqui sobre a questão. Nós temos uma mentalidade estranha a respeito de Deus. O Saulo falou a questão aqui, eu sinto isso no meu espírito também, Saulo. Que vai chegar horas que a igreja, ela vai começar a se posicionar e vai começar a se abrir para começar a ofertar na vida da obra de Deus, das pessoas. E a gente já viu aqui nesse ministério homens de Deus que prosperaram muito, mas que tiveram assim uma convocação do Espírito Santo de dar o seu carro, de fazer alguma coisa, que prosperaram muito depois. Por quê? A mentalidade carnal nos ensina que quando Deus pede algo de nós, Ele quer tirar algo da gente. A mentalidade de Deus é que quando Ele pede algo de você, Ele quer nos abençoar. Vocês entenderam a diferença? Se você não estiver ligado, se você não estiver apresentando o seu corpo como sacrifício vivo todos os dias, em consagração, o espírito de confusão vai vir e vai dominar a tua mente. Por isso que eu orei repreendendo ele no início. O espírito de confusão vem e começa a mexer com a tua cabeça, até mesmo na hora da palavra. Você fecha o teu coração e não recebe aquilo que o Senhor está derramando sobre você, sobre a minha vida. Então existe um vinho novo derramando sobre nós nessa noite, amém? Você entende assim? Existe algo novo sendo derramado sobre nós. Então havia uma forma de carregar. A Bíblia fala assim que Davi estuda e ele faz da forma certa. E a Bíblia fala assim que depois eles vêm vindo, dando 6 passos, e no 7º passo eles oferecem um holocausto, e eles vão fazendo até chegar em Israel. Eu estudei o percurso para ver quantos quilômetros eram isso.
É a mesma distância de Brodowski a Ribeirão Preto. Eles davam 6 passos e no 7º ofereciam um sacrifício para o Senhor. E eles foram fazendo isso até chegar dentro de Israel. E a presença de Deus chegou até Israel. Amém? Então carregar a presença de Deus custa. A unção sobre a tua vida custa caro. Carregar a presença de Deus custa horas de joelho no chão, dias sem comer. Carregar a presença de Deus é você saber o que você está fazendo. Sabe o que é autoridade? A autoridade é conhecimento. A autoridade é conhecimento. Uma pessoa que tem o conhecimento da palavra e ele exercita ela todos os dias, ele tem autoridade sobre a vida dele. É como um juiz, ele estudou muitos anos para poder julgar pessoas. Ele chegou até lá estudando, tendo conhecimento. Chega alguém lá, diante de alguma denúncia, alguma coisa que você chegou até lá, sem um advogado ao teu lado. Você não sabe nem pelo que ele vai te defender, mas o advogado, ele conhece a lei, ele tem autoridade. Então conhecimento é autoridade. Quer ter autoridade na tua vida? Saiba o que você está fazendo. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim, ó, para de justificar tudo na tua vida. Mas a Bíblia fala também, irmãos, em 1 Samuel 2,12, vamos lá. 1 Samuel 2,12. A palavra de Deus vai nos ensinar sobre Ofni e Finéias. E esses eram sacerdotes, filhos de Eli. E a Bíblia fala assim que esses homens erraram muito na presença de Deus. E eu quero levantar uma questão através dessa passagem. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram ímpios. Eu quero que você crave isso aqui na sua mente. Os filhos de Eli eram o quê? Vou falar de novo. Os filhos de Eli eram o quê? Agora vamos lá. Como é que alguém serve a Deus sendo ímpio? Tem como alguém servir a Deus sendo ímpio? Quando a palavra de Deus nos ensina a respeito de ser uma pessoa que é ímpia, é uma pessoa que não conhece a Deus. É uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Para ela, o errado é somente matar, roubar. Ah, eu nunca fiz nada de errado. Quem já não escutou isso? Eu nunca matei, nunca roubei. É ímpio. O ímpio, o fato dele só crer em Deus, não dá salvação para ele. O ímpio, o fato dele acreditar em Jesus, não dá salvação para ele. Por quê? Porque ele continua na prática do mundo, no pecado. Então o fato de ter pessoas aí fora que só conhecem a Deus pelo ouvir falar e só conhecem Jesus por ouvir falar, não dá salvação para eles. O que dá salvação para uma pessoa é quando ela conhece a palavra de Deus. É quando a palavra de Deus entra no coração dela. É quando ela sente confrontada pela palavra de Deus. É quando ela entende que o que ela está fazendo é errado. Ela fala, eu estou ferindo a santidade de Deus com os meus pecados. E eu não posso fazer isso. Hoje eu entendi que isso é errado. O que eu devo fazer para ter Jesus na minha vida? Primeiro passo, você precisa entender que Jesus morreu por você numa cruz. Que Jesus morreu por mim numa cruz. Que Jesus, cada corte do seu corpo, um daqueles cortes foi por conta dos meus pecados. O que ele sofreu no corpo dele foi por conta dos teus pecados. É você entender que Jesus, não havia acusação sobre ele, não tinha pecado sobre Jesus, mas ele foi crucificado pelo meu pecado. E isso precisa constranger o meu coração. O segundo passo é eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É no apelo, falar, quem é que nunca aceitou Jesus? Pastor Rubens falou sobre isso no domingo. Uma palavra forte. E no final, quando nós fizemos o apelo, quase 20 pessoas, ou até mais de 20 pessoas, vieram para frente. Porque entenderam que o fato que só crê em Jesus e continuar pecando, só crê em Deus e continuar pecando, não trazia salvação. Mas entregar a sua vida para Jesus, isso faz toda a diferença na minha vida e na tua vida.
E quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou dizendo o seguinte: agora não sou eu mais que vivo, mas o Senhor vive em mim. E Ele me ensina o seguinte, que quando eu carrego a Jesus, as pessoas precisam olhar para mim e ver as atitudes de Jesus. Quando as pessoas olham para mim, precisa saber que o abraço que eu vou dar nela, que é o que a Patrícia testemunhou aqui, pode curar a vida de uma pessoa. A oração dessa pessoa pode fazer o efeito no coração dela. E eu entendo também que quando Cristo está em mim, eu não posso pecar, porque Ele não tinha pecado. Eu não posso ser refém do pecado. Eu não posso esconder a Deus com o meu coração. Porque a intenção do coração, às vezes, é pior do que um pecado de uma pessoa. Você fala, pastor, me explica isso melhor. A Bíblia deixa claro sobre as 6 coisas que Deus abomina e a 7ª Deus detesta. Uma delas é os olhos altivos. É a intenção do coração, eu olhar para alguém e achar que eu sou melhor que ela. Intenção do coração. A intenção do coração pode levar a pessoa para o inferno. A forma que ela leva a sua vida e esconde as coisas pode levar ela para o inferno. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. O 17. O pecado desses jovens eram muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Mexiam nas coisas do Senhor. O 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Esses homens dormiam com mulheres em volta do templo. Esses homens mexiam nas ofertas que o povo levava para o templo. A Bíblia chama eles de ímpios. Em outras traduções fala, os filhos de Belial, filhos do próprio diabo. O Senhor está deixando claro a respeito também da omissão de Eli. A omissão de Eli deixou que os filhos dele estivessem ali fazendo tudo isso. Agora eu pergunto para vocês, se algo tão pequeno, vou usar o termo pequeno aqui, viu, pessoal? Mas para vocês entenderem o que eu quero dizer. Através de um toque na arca, matou alguém. Por que os pecados desses homens? Eles ficaram muito tempo mexendo nas ofertas. Eles ficaram muito tempo dormindo com as mulheres, fazendo coisas erradas, com a intenção do coração errado. O Senhor permitiu que eles pecassem tanto. A Bíblia nos ensina que a omissão de Eli, o fato de o pai, o sacerdote, não ensinar os seus filhos a respeito dos mandamentos do Senhor, não fez que somente, você vai entender que no final, toda a sua família fosse exterminada, mas um povo também fosse massacrado. Porque a arca do Senhor é roubada nesse tempo aqui. A arca do Senhor era roubada neste tempo. A Bíblia fala, continua dizendo lá no 2:27. Isso é a palavra do Senhor agora. E veio um homem de Deus e Eli lhe disse, veio o homem de Deus a Eli, ele disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelarei claramente a família de seu pai quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Lá no 29 diz assim, porque vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta que determinei a minha habitação? Porque você honra os seus filhos mais do que a mim? Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com os melhores partes de todas as ofertas feitas pelo povo de Israel. Lá no 31. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da sua família e de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. Lá no 33.
E todo descendente de seu que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para entristecer o coração, e todos os descendentes morrerão no vigor da vida. No 34. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você: os 2 morrerão no mesmo dia. A Bíblia fala assim que acontece, os filisteus vêm atacar, o povo de Deus sai, eles sempre prevaleciam, o povo de Deus começa a não prevalecer, muitos começam a morrer do exército, mandam chamar os 2 sacerdotes, e eles vêm com a arca da aliança, e chegam no meio do arraial. A Bíblia fala assim que eles começam a gritar e a bradar. Toda vez na história que isso aconteceu, a presença de Deus se manifestava no meio do arraial. Havia força e poder para prevalecer contra os inimigos. A Bíblia fala assim que os filisteus vêm, arrumam uma ousadia onde não tem, eles vêm, matam todos, os 2 filhos de Eli morrem, eles roubam a arca da aliança e levam embora. Um dos seus soldados foge e vem contar para o pai o que aconteceu. Eli já estava gordo e cego, cai de costa, quebra o pescoço e morre. A mulher de Finéias começa a entrar em trabalho de parto. Ela morre. O filho fica, e o nome do filho vem com o nome de Icabó. Perdão, eu não lembro agora se a mulher morreu. Mas o filho nasce com o nome de Icabode. O significado de Icabode: a glória se foi de Israel. Eu pergunto para você, qual que é o legado que você está deixando para os teus discípulos como líder, para a sua família como alguém da família, para os teus filhos como mãe, como pai? Qual que é o legado que você tem deixado para eles? O legado de Eli foi o extermínio total, porque Deus não permitiu. A Bíblia fala que em Levítico 10:1, que Nadab e Abiú, filhos de Araão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante ao Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Esses eram filhos de Araão. Já num outro tempo, Moisés era o líder. Aqui a palavra de Deus era clara. Os líderes ensinavam a palavra. Esses líderes tinham intimidade com Deus, falavam com o próprio Deus. E a Bíblia fala que eles entraram com fogo estranho. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Então Moisés disse a Araão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto. Irmãos, olha isso aqui como é forte. Senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Depois o Senhor disse a Araão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. E é um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Sabe o que o Senhor está nos ensinando nessa passagem? Havia um fogo que ficava aceso dentro do átrio. Quando eles entravam diante de uma ordenança e eles iam levar incenso, eles tinham que pegar daquele fogo ali, acender a tocha e entrar para poder acender o incensário. Mas a Bíblia fala assim que eles estavam bêbados. E aqui o bêbado é aquele que pode ter religiosidade no seu coração. É aquele que acha que Deus permite tudo. É aquele que toca a sua vida de qualquer maneira e acha que a palavra de Deus é para o teu próximo, mas não para você. Aqui carregar fogo estranho pode ser para qualquer um que conhece a palavra de Deus, mas continua fazendo tudo errado. Só que a Bíblia fala assim que o Senhor foi severo aqui também, assim como aquele que tocou na arca. Por quê? Porque aqui haviam homens de Deus,
e havia uma unção sobre eles. Uma coisa eu vou falar para vocês: tome muito cuidado na unção que você toca. Você, como mulher de Deus ou homem de Deus, toma muito cuidado na onde você toca. Eu conheço o meu pastor, eu conheço o quanto ele é íntegro. Faz quase 20 anos que eu estou com ele. Um homem íntegro de coração. Todo mundo que se levantou em rebelião, ou levantava pessoas e ia de alguma maneira ofendê-lo, ou aconteceu situações dentro da igreja, eu não vi o meu pastor se justificar, eu não vi o meu pastor ficar atacando, eu vi o meu pastor orando, e muitas vezes eu peguei ele chorando. Mas o fato de tocar na unção desse homem fez que muitos caíssem. Você consegue reconhecer a unção que está sobre a pessoa do teu lado? A unção que está sobre esse ministério? Você consegue reconhecer a unção que está sobre esse altar? Porque existem pastores aqui, são jovens, que jejuam quase a semana inteira, ficam sem comer para a presença de Deus sair daqui e tocar na vida de pessoas aí embaixo. Eu tenho muito temor de subir aqui em cima, porque existe uma unção aqui, que está respaldado sobre esse ministério, sobre o meu pastor e sobre os pastores dessa casa. Você consegue olhar e entender que existe uma unção sobre esse ministério? Tome muito cuidado na unção que você toca, porque ela tem o poder de te matar espiritualmente. Tome muito cuidado no que você está fazendo. Eu já vi pessoas que sobreviveram dentro de igrejas onde o pastor adulterava, onde a pastora roubava, e chegaram aqui todos destruídos. E o Senhor levantou essas pessoas. E muitas vezes eu me perguntei: Senhor, como é que o Senhor permitiu isso? Porque não havia unção sobre esses lugares, havia omissão de pecado sobre esses lugares.